Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, beleza? Aqui é o Dudu da Sim e hoje eu tenho um episódio especial, muito legal, e estou com o prazer aqui de ter o Carlos Buchala. O Buchala, para quem não conhece, é um amigo meu da faculdade. A gente fez panela junto. Ele, durante a faculdade, ele era da turma 97, uma turma acima. Ele caiu de turma porque ele fez um intercâmbio para Harvard. E, aparentemente, desde lá começou a se interessar por pesquisa. E aí, agora, ele fez a residência de pediatria e está trabalhando na pesquisa da vacina da Oxford. E aí, eu convidei ele aqui para a gente conversar sobre a vacina contra o Covid. E aí, Buchala, como é que você está? Fala, Dudu. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Eu estou super bem, depois de ter terminado a residência de pediatria, trabalhando bastante, não tanto com pediatria por conta do Covid, mas trabalhando como médico, fazendo emergência clínica, fazendo emergência pediátrica, e recentemente, desde abril, envolvido aí no projeto da vacina de Oxford em parceria com a Escola Paulista de Medicina. Boa. Tem esse negócio da escola paulista, né? Mas depois que a gente cresce, a gente se forma, essas rixas assim, elas meio que acabam, né? Sim, principalmente depois que a gente se forma, cai no mundo, começa a trabalhar em diversos hospitais, ter contato com mais gente, a gente deixa a rivalidade, essas outras besteiras que a gente tinha durante a faculdade de lado e trabalha em conjunto, independente de onde o outro seja formado. Boa. Então, antes de começar, eu vou fazer umas perguntas agora para o Buchala, mais para entender como é que ele foi parar aí num projeto tão legal. Quem quiser pular, pode pular, isso vai demorar mais ou menos 2 minutinhos. Aí pode ir direto para a entrevista em si. Mas beleza, então, como é que você foi parar nesse projeto aí? Como é que está sendo participar desse projeto? Bom, para mim foi um pouco inesperado, porque até o quarto ano da faculdade eu tinha zero interesse em iniciação científica ou em fazer artigo científico. Acho que muito por conta do nosso costume aqui no Brasil de ter ser introduzido a matéria estatística e métodos quantitativos, epidemiologia, entre o primeiro e terceiro ano, que a gente não quer nada com nada na faculdade, a gente não tem interesse em aprender e também não consegue entender a importância daquilo para a nossa vida acadêmica depois. Aí, nesse ano que você falou que eu morei em Boston, mudou muito, porque eu vi que realmente pode ser aplicado na prática, então a gente consegue fazer estudos muito legais e com bastante importância depois aí para ditar guideline ou algum estudo inovador. E eu acabei vindo parar aqui porque o CRI da Unifesp, que está coordenando o estudo aqui no Brasil, é formado basicamente 90% é pediatra. Eu estava trabalhando lá no pronto-socorro da Escola Paulista e eu fui convidado pela doutora Lili, que é a PI desse estudo, porque ela sabia que eu já tinha uma bagagem, uma experiência em pesquisa científica internacional, então foi bom tanto para ela quanto para mim. Pô, muito legal. E dentro de um projeto tão grande assim, quais as dificuldades que você enfrentou e tem enfrentado aí? Eu acho que logo no começo, o nosso maior inimigo foi o medo de conseguir, entre aspas, convencer voluntários para participar dessa pesquisa, porque ninguém sabia o grau de segurança. Então, tinha medo, insegurança, ansiedade, uma crença meio popular de que a nossa vacina poderia causar doença. Então, logo no início, o medo foi o nosso maior adversário. Depois que a gente já conseguiu começar a inscrever bastante voluntário, aí, uma vez que a gente engatou a segunda marcha, desandou, a gente teve uma procura gigantesca, muito maior do que a gente conseguia matricular no estudo. E aí, nossa maior dificuldade foi passar a lidar com o questionamento da população.
Eu posso escolher qual vacina eu vou tomar? Você sabe se eu tomei placebo ou caso? Quando que essa vacina vai ser liberada para a população? Vai ser dose única? Vai ser dose dupla? Eu preciso tomar de quanto em quanto tempo? E depois que eu tomar, eu vou estar protegido a partir de quanto tempo e durante quanto tempo eu vou estar imunizado? Então, esses questionamentos ao longo do estudo também foram bem difíceis. E agora que a gente está realmente começando aí a vacinação no mundo, nosso maior desafio é a ansiedade da população que quer receber logo o imunizante e da gente, dos pesquisadores envolvidos, porque a gente também quer logo que a gente tenha publicação de resultado e, se Deus quiser, até o início do ano que vem, começar a vacinar a população. Boa. E já vou adiantando que essas perguntas eu vou fazer para você. Bom, então, antes de começar, eu acho interessante que você falou assim do medo da população e antes de chegar numa fase 3, que é geralmente quando o maior número de pessoas é, é testado, né? Quais são as fases que a medicação ou a vacina tem que passar? Quais são as fases do estudo? Para qualquer estudo de uma nova, seja medicação, seja vacina, qualquer intervenção que a gente vai injetar na população, todo estudo tem 4 fases. A inicial é a fase zero, aquela que não envolve seres humanos, é que a gente chama de pré-clínica, onde a gente faz teste tanto laboratorial e depois testagem animal. A fase zero dando certo, não tendo nenhum evento adverso, nenhuma anormalidade esperada, a gente sai da fase zero e passa para a fase um, que aí sim a gente começa em seres humanos. E aí, resumidamente, a fase um, a gente pega um número pequeno de seres humanos e a gente analisa a segurança daquele material que a gente está testando. Visto que a segurança do material é boa, a gente parte para a fase 2, que a gente já coloca um número maior de pessoas e a gente vai testar a imunogenicidade. Se aquilo vai ou não ter um boost no sistema imunológico, vai gerar uma resposta, a gente vai conseguir produzir anticorpo neutralizante. E passada essa fase 2, a gente chega na última, que é a fase 3, que aí a gente vai ter um número gigantesco de pessoas, vai ser o último passo antes de ter a liberação da vacina, e a gente faz a análise da eficácia propriamente dito. Boa. E no estudo da vacina da Oxford, quais foram assim os critérios de inclusão e exclusão que vocês colocaram? Tá. Acho que de todas as vacinas, os critérios tanto de inclusão quanto de exclusão foram bem parecidos. De inclusão, então, era ser maior de idade, ser profissional da saúde ou adulto com alta exposição ao COVID, que não tenha tido nenhum teste previamente positivo ao COVID, que se mostrasse disposto a gente entrar em contato com o médico particular do participante e acessar o prontuário em caso de internação, para a gente ver evolução, evento adverso, ou se tivesse tido qualquer coisa na evolução clínica do paciente ao longo do estudo. Não poderia ser permitido doação de sangue ao longo do estudo, porque a gente não sabia ainda dizer segurança e eficácia daquilo que a gente estava testando. E para as pacientes do sexo feminino, elas teriam que se comprometer a usar métodos contraceptivos e realizar teste de gravidez antes de ser submetida à vacinação, porque a gente ainda não tem nenhum estudo que conseguisse garantir a segurança numa eventual gestação, nem para a mãe e nem para o feto. Se a gente fosse falar dos critérios de exclusão, então, o participante que estivesse, por exemplo, na vacina ou de Oxford, ou da Coronavac, ou da Pfizer, não poderia ter participação em outro estudo sobre COVID, porque a gente ia ter uma interpretação confusa de resultados, a gente não ia saber se a resposta imunológica dele foi gerada pela Pfizer, pela Moderna, pela Coronavac ou pela Oxford. Então, era participação exclusiva em um único estudo. Durante o estudo também, a gente não ia permitir a realização de sorologia para COVID durante o estudo em nenhum outro serviço diferente do centro de estudo onde ela está, para 2 motivos. Primeiro, o paciente
vai fazer sorologia por curiosidade, veio positivo. E aí ele pode ter dois pensamentos. Que bom, eu caí no grupo caso, tomei a vacina e estou imune, não preciso mais seguir no estudo. Ou um segundo pensamento seria, nesse intervalo de tempo, eu contraí a doença, desenvolvi anticorpo, então não preciso mais participar do estudo. E também teria a outra visão, o paciente faz a sorologia, vem negativa e vai pensar, putz, que droga, caí no grupo controle, recebi placebo, recebi meningo, não adiantou nada, então para que eu vou continuar participando do estudo? Então isso é para manter o cego e conseguir uma maior adesão de permanência no estudo. Também não poderia ter recebido nenhuma vacina 30 dias antes ou depois da nossa vacinação, para não ter um critério de confusão. Os nossos participantes não podiam ter nenhum grau de imunossupressão, ter tido nenhuma alergia grave, seja anafilaxia ou angioedema. Mulheres não podiam estar grávidas, amamentando ou que tivessem a intenção de engravidar. Não poderiam ser pacientes portadores de neoplasia nem em vigência de quimioterapia, qualquer distúrbio grave de coagulação por conta do risco de sangramento e nem nenhuma doença grave que não estivesse controlada no momento. Acho que esses são os principais critérios, tanto de inclusão quanto exclusão. Boa. E já que tem várias vacinas aí no mercado, fala um pouquinho de qual que é o mecanismo, como que a vacina da Oxford funciona. E Tá? se você puder comparar como funciona a Moderna, a Pfizer, que são meio parecidas, e aí a Coronavac. Eu acho que é mais fácil a gente começar pela da Coronavac, porque ela usa a tecnologia mais tradicional que existe de vacina, que é o mais antigo, que é a utilização de vírus inativado. Então, pega um vírus, e aí a gente pode, entre aspas, matar o vírus, seja por química ou por calor. A gente isola o material genético dele e pode usar um mucopolissacarídeo, um carboidrato, aí vai depender de qual mecanismo você está usando, mas a base da vacina é o vírus inativado, que, por um lado, ele é super bom, porque a segurança dele já é comprovada, mas a gente não sabe o grau de imunogenicidade que isso vai gerar. E essa é a Coronavac, que é bem tradicional. A de Oxford inovou completamente, é uma tecnologia que não existe nenhuma vacina disponível no mundo. Inclusive, o nome da vacina de Oxford é ChAdOx-nCoV. Xadó é por conta... O CH vem de chimpanzé, AD vem de adenovírus, OX vem de Oxford. E por que esse nome? Como foi feita? A gente pegou um adenovírus de chimpanzé e o modificou para ele não ser capaz de se replicar dentro de células humanas. Dentro desse adenovírus, a gente introduziu uma partícula proteica do spike do COVID. Então, como que vai funcionar? O adenovírus de chimpanzé vai ser um carreador que vai invadir a célula, vai conseguir adentrar, mas não infectar a célula, porque ele não é capaz de se replicar dentro de células humanas, e ele vai expor um antígeno proteico do spike, que vai gerar um receptor, um linfócito, que vai gerar uma resposta imunológica para gerar anticorpo neutralizante contra o spike do COVID, para numa eventual infecção que a gente tiver contato com o COVID, assim que nossos linfócitos ou células receptoras conseguissem identificar e se ligar ao spike, a gente já ia ativar uma cascata para ativar o sistema imunológico a ter pronto atendimento contra esse vírus e matar todas as células. E aí a Pfizer e a Moderna usam uma tecnologia um pouquinho diferente, que eles chamam de subunidade proteica. Então, são 3 tecnologias bem diferentes. A da Coronavac é a mais tradicional e super aceita pela população, e a de Oxford é a mais inovadora, que está se mostrando bastante segura e acredito que tem tudo para dar certo. Boa. Então, eu vou trazer aqui só algumas peculiaridades, né, de cada vacina. Lógico que nem todas terminaram a fase 3, mas
dos dados que a gente tem mais recentes aí, né? Então, a da Pfizer, que depois o Chala vai falar das novidades em relação ao Reino Unido e provavelmente Estados Unidos, mas foi um estudo de 44 mil pacientes, né? E teve uma eficácia aí, que depois o Buchala vai explicar como eles fazem a eficácia, né? Mais de 95%, né? E o grande problema dela, que talvez limite no Brasil, é a armazenagem dela, que precisa ser a menos 70, menos 80 graus Celsius. Já a Moderna, que tem essa mesma tecnologia similar aí com a Pfizer, teve um ensaio clínico com 30 mil pessoas nos Estados Unidos e teve uma eficácia ali também em torno de 95%. Só que aí ela pode ser armazenada a 20 graus, né? Tem essa vantagem. E aí ela pode ficar 30 dias, depois você tira desses 20 graus negativos, ela pode ficar entre 2 e 8 graus, que é a nossa tecnologia atual de vacina no Brasil, o armazenamento. Já a Coronavac, a fase 3, o estudo de fase 3 ainda não está disponível, mas parece que ela tem uma eficácia em torno de 97%, e ela pode ser armazenada em 2 a 8 graus. Já a russa, né, que é a Sputnik, que eu não sei como ela funciona, mas também parece que tem uma eficácia aí de 95%, só que precisaria também em torno de 18 a 20 graus negativos para armazenamento. Bom, Uxala, já que eu dei esse panorama geral, fala para a gente qual que é a diferença de eficácia, ou melhor, fala para a gente como se determina a eficácia dos estudos com vacina, porque cada estudo é um critério diferente, então traz um clareamento para nós, por favor. Bom, eficácia, primeiro vamos falar como funciona aqui no Brasil. A Anvisa, que é o órgão regulatório, estabelece como padrão de aprovação de uma vacina que tem uma eficácia mínima de 70%. Como a gente está frente a uma pandemia, a Anvisa e outros órgãos da OMS já estão defendendo uma vacina que tem eficácia de pelo menos 50%, com uma liberação para uso emergencial. Só por curiosidade, a vacina de influenza no Brasil, que as pessoas tomam todo ano, tem eficácia entre 65% e 70%. Então, esses números que a gente está vendo, 90%, 94%, 95%, são números muito, muito altos. E o que quer dizer eficácia? Por definição, eficácia, a gente nada mais é do que a gente vai comparar o número de infectados no grupo caso e no grupo controle. E como que a gente faz? O cálculo é bem simples. O cálculo é 1 menos a divisão da incidência no grupo caso sobre a incidência no grupo placebo. Então, vamos dar um exemplo, vai. A vacina X, no grupo que recebeu a vacina X, 20% dos vacinados tiveram a doença. Então, a incidência no grupo X foi 20%. No grupo controle deste mesmo estudo X, a incidência foi 70%. Então, como que a gente determinaria a eficácia nesse caso? É 1 menos 20% sobre 70%. A gente vai fazer a conta 1 menos 0,2 sobre 0,7, que vai ser 0,715. Então, nesse caso hipotético aqui, a eficácia seria de 71,5. É claro que nesses estudos a eficácia foi comprovada num intervalo de tempo muito curto e cada estudo, no início do projeto, tinha feito o desenho de uma forma. A Coronavac, por exemplo, eles tinham pré-estabelecido que a partir do momento que eles tivessem 61 pessoas infectadas, estaria bom, teriam dados suficientes para determinar a eficácia. Então, esse número é meio arbitrário logo no início do estudo. E eu acho que pouca gente fala, mas é importante saber, são palavras super parecidas, mas com significados diferentes. Tem uma pequena diferença quando a gente fala de eficácia ou eficiência. O que quer dizer cada um? Então, eficácia é isso que eu falei, é um resultado dentro de um estudo clínico comparando a incidência entre um grupo caso e um grupo controle. Isso é eficácia. E o que é eficiência ou efetividade? Isso é o que é mostrado na prática, na realidade. Como que isso vai ser observado por nós? Então, diminuição ou aumento de hospitalização,
diminuição ou aumento do número de casos, quantas mortes foram evitadas. Então, óbvio que a gente vai precisar ver o número de doses tomadas, o número de vacinados na região, se a cobertura vacinal foi adequada e qual foi o grupo-alvo. Então, a efetividade ou eficiência mede o grau de impacto da vacinação em uma determinada população. E a eficácia é o resultado de um estudo clínico comparando a incidência entre os dois casos, mas ainda não aplicada a uma população grande. Pô, genial, Buchala. E aí, eu não acabei não falando da eficácia da Oxford, né? Você pode explicar um pouquinho o que aconteceu, que teve aquela polêmica que saiu na mídia? O que aconteceu é que ainda não foi divulgado o estudo de fase 3 oficial, isso vai ser lançado em breve no Lancet, mas teve uma polêmica que até o CEO da AstraZeneca precisou falar em público, que o que aconteceu, eles mostraram que um grupo teve eficácia de 60% e um grupo teve eficácia de aproximadamente 90%. Qual é a diferença desses grupos? O grupo de 60%, a vacina de Oxford são 2 doses. Esse grupo de 60%, os vacinados receberam 2 doses cheias. O grupo que teve eficácia de 90%, a primeira dose foi dose cheia e a segunda dose foi meia dose. Qual foi a confusão? No Brasil, a gente não tinha essa distinção e a gente também não sabia que na Inglaterra estava sendo feito dessa forma. E os PIs, os investigadores principais de Oxford, dos Estados Unidos, do Brasil, a gente não tem uma explicação plausível para justificar uma maior eficácia com uma dose menor. Mas visto que os nossos resultados preliminares mostram que uma dose menor gera uma maior eficácia, a gente não pode ser antiético de continuar aplicando 2 doses. Então, o que a gente vai fazer para atualizar é fazer um estudo com uma dose e meia para tentar gerar uma eficácia maior, que é isso que todo estudo quer. A melhor eficácia para a maior prevenção da população. Boa. E você tem alguma ideia aí de quanto tempo as vacinas vão garantir imunidade? Sei que essa pergunta vale US$ 1 milhão aí, mas você tem alguma ideia? Então, essa pergunta vale para 2 casos. Primeiro, um paciente que já teve COVID, ele vai estar imunizado para sempre? Pode ter reinfecção? Então, eu não sei te responder se ele vai estar imunizado para sempre ou não. A gente está vendo poucos casos de reinfecção. E da mesma forma como um paciente infectado, a gente não sabe por quanto tempo ele estará imunizado ou seguro, vale para os pacientes vacinados, independente de qual seja a vacina, Pfizer, Oxford, Moderna ou Coronavac, a gente ainda não tem tempo de estudo hábil para conseguir bater o martelo e falar, a eficácia é de o tempo de imunização é de 6 meses, é de 1 ano, a vacina vai precisar ser tomada semestralmente, anualmente, bianualmente, porque é um tempo muito curto de estudos. Os estudos começaram em abril e a gente está em novembro. Então, infelizmente, eu ainda não tenho essa resposta. Eu gostaria muito de poder falar. Boa. Então, já que você falou em tempo, vou entrar numa parte mais nebulosa, polêmica, mas já que você falou em tempo, qual que geralmente é o tempo estimado para a produção de vacina? E fala um pouco da liberação emergencial para uso na pandemia. Tá. A maioria das vacinas demoram de 8 a 10 anos para ser desenvolvida. E o que é ser desenvolvida? É o tempo que a gente identifica uma doença, identifica o agente etiológico e consegue, de um tempo do momento da identificação da doença e de seu agente, conseguir produzir a vacina, fazer um teste, os testes serem aplicados, ter uma análise estatística adequada, ser produzido e começar a produção. Este tempo de desenvolvimento gira
em torno de 8 a 10 anos. Por curiosidade, a vacina com tempo recorde na história, foi na década de 70, foi a vacina da cachumba, que ela demorou 4 anos para ser desenvolvida. 4 anos. A gente está falando aqui de um intervalo de tempo de 7 meses aqui no Covid. Então, com certeza vai ser um recorde disparado. Sobre liberação emergencial, obviamente que a gente vai ter os dois lados da moeda, o lado bom e o lado ruim. Qual que seria o risco? O risco é a gente vacinar a população e a população ter uma falsa sensação de segurança, voltando a se expor, voltando ao comércio, às lojas, o convívio social, sem a gente ter a real certeza de eficácia e por quanto tempo ela garante a imunidade, e essa falsa sensação de segurança acabar gerando um aumento desenfreado de casos. Agora, por outro lado, frente a uma pandemia de ordem não só da saúde, como econômica, social, política, que a gente não tem nada que consiga impedir o vírus de circular, a não ser as medidas de higiene, distanciamento social, que a gente já está vendo um cansaço da população, ninguém aguenta muito mais ficar confinado, a gente pode, tendo fortes candidatas com uma eficácia bem razoável e com estudos muito bem desenhados, mesmo que tenha sido um intervalo bem curto desse estudo, a gente poderia causar um impacto muito brusco para frear a pandemia e tentar restabelecer um pouco a ordem na casa, na saúde, depois na sociedade, depois na economia e na política. Então, a gente teria que dosar um pouquinho o risco-benefício e minha opinião pessoal é que a liberação emergencial precisa ser feita. Boa, boa. E uma pergunta aí, duas perguntas a mais. Primeiro, em relação às vacinas, elas têm se demonstrado seguras? Sim, porque em nenhum dos estudos a gente teve nenhum evento adverso grave, tá? A gente até teve 2 interrupções de estudo, uma da Coronavac e uma da de Oxford, mas os 2 casos foram estudados por um comitê independente e viram que não tinha ligação direta, não tinha um nexo causal da vacina com um evento adverso grave demonstrado. Então, até o momento, sim, as vacinas têm se mostrado bastante seguras. Boa. E se for fazer a conta aí dos principais da Oxford, Pfizer e Moderna, a Pfizer teve, sei lá, 45 mil, Moderna 30 mil e a Oxford pelo menos 25 mil. Isso aí já dá 100 mil pacientes ali e quase nenhum evento grave. Então parece ser bem seguro, né? Bom, então a última pergunta, talvez a mais polêmica para a população geral, mas para a gente acho que não tem nada de polêmico, né? É sobre a vacina chinesa. Tem algum problema em ser da China? Cara, eu acho que isso é muito mais uma pergunta política do que médica, porque eu acho que essa corrida pela vacina virou uma guerra geopolítica. A gente sabe que lá atrás teve uma corrida, quem vai chegar primeiro na Lua? Vai ser Estados Unidos ou vai ser na Rússia? Isso seria, ou vai ser a Rússia. Então seria uma demonstração de poder. E a guerra atual é quem vai disponibilizar primeiro a vacina, que vai demonstrar uma força, um poder, uma tecnologia, uma habilidade científica. Primeiro que eu acho que a gente deveria se unir, o mundo inteiro, todos os centros universitários, para desenvolver uma vacina em prol da humanidade, independente de qual seja a origem. Estados Unidos, Argentina, China, Tailândia, não importa muito. Eu acho que a gente tem que pensar no bem da população mundial, mas obviamente a gente sabe que os interesses econômicos e políticos estão desagregando muito e nem se fala aqui no Brasil, que a gente tem uma briga interna. O governo federal quer uma coisa, o governo estadual, principalmente em São Paulo, quer outra, e isso não traz nenhum benefício para a gente.
Agora, se deve ou não tomar a vacina chinesa? De novo, a Coronavac usa a tecnologia mais tradicional, que é vírus inativado, se mostrou muito segura, apesar de não ter resultado oficial da fase 3. Inicialmente, a eficácia nos resultados preliminares é muito boa. Então, qual a vacina que a gente tem que tomar? A que for liberada primeiro. Se a da Coronavac for a liberada primeiro, é essa que tem que tomar. Se a de Oxford for a que for liberada primeiro, é essa que tem que tomar. Lá na Inglaterra vai começar na semana que vem a vacinação da Pfizer. É essa que a gente tomar? Se fosse disponível no Brasil, sim, é essa que deveria tomar. Mas por conta, a particularidade da Pfizer, do armazenamento e transporte precisar ser numa temperatura extremamente fria, eu acho muito difícil daqui no Brasil a gente conseguir uma logística para fazer isso, considerando o tamanho do Brasil, o tamanho da nossa população e o impacto financeiro que geraria no armazenamento e transporte numa temperatura tão diferente do que a gente está habituado aqui, que é de freezer e geladeira comum, como você mesmo falou, de 2 a 8 graus. Por isso que eu acho que Coronavac e a de Oxford são as duas principais candidatas para liberação aqui no Brasil. Boa, Buchala. Cara, queria agradecer muito aí pelo podcast. Ficou sensacional. Boa sorte aí nas pesquisas e na vida. Você queria acrescentar com mais alguma coisa? Não, só queria de novo agradecer você por dar esse espaço aqui. E se quiser, depois marca o meu Instagram ou manda meu e-mail. Se alguém tiver alguma pergunta mais específica de como é participar, de resultados, de como está sendo, que eu sou super tranquilo, aí eu tô aberto aí para responder eventual dúvida pessoal. Boa, então é @Buchala Carlos. Buchala é Buchalla. Beleza? Isso aí. Tudo junto, tudo minúsculo, não tem ponto. Ou procura por Carlos Buchala, que vai me encontrar lá. Beleza. Então falou, mano. Abraço. Dudu, muito obrigado. Boa sorte aí nos Estados Unidos. Tenho certeza que você vai ter um futuro brilhante, tanto que você tinha aqui no Brasil. Os americanos aí já estão reconhecendo isso de você. E espero que você volte logo aqui para matar a saudade. Abraço.